Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 13. Irmãos, eu, como pastor, tenho às vezes me inquietado, porque o cristianismo que se vive hoje, nos grandes conceitos, ele é interessante. A nossa dificuldade é conseguir trocar essa coisa grande no miúdo, no dia a dia. O cristianismo que se vive hoje é um cristianismo interessante nos grandes temas. A nossa maior dificuldade desse cristianismo é como é que a gente consegue vivenciar os grandes temas que nós sabemos a respeito da fé nas questões menores. Desde como eu me relaciono com a minha mulher dentro de casa, ao meu gênio em lidar com problemas, a minha maneira de lidar com dificuldades as mais diversas. O grande problema não é esboçar ou dizer ou falar os grandes temas. A minha grande dificuldade é conseguir fazer com que esses grandes temas se vertebrem, se adensem, tenham carne, tenham estrutura, tenham possibilidade de ser vividos no dia a dia. Essa é a grande dificuldade do cristianismo. Por exemplo, como é que eu posso ser livre do sentimento de culpa? Em outras palavras, eu sei um monte a respeito de Cristo, eu sei um monte a respeito da Bíblia, eu sei um monte de coisas a respeito do amor de Deus, da graça de Jesus Cristo, mas eu vivo com um sentimento de culpa. Como é que eu me vejo livre desse sentimento de culpa? Deixa eu te dar outro exemplo. Eu sei tudo a respeito da pessoa de Jesus Cristo, eu sei a genealogia de Jesus, eu sei um monte de verdades a respeito de um monte de temas, mas como é que eu consigo vivenciar a minha fé dentro do meu trabalho? Como é que eu faço para vivenciar a minha fé? Como é que eu sou livre para desejar coisas e não ser destruído por aquilo que desejo? Como é que eu sou livre para sonhar e não perder a minha esperança? Como é que eu sou livre para vivenciar o que estou para vivenciar dentro do colégio, dentro da faculdade? Como é que eu sei a minha fé e como é que eu vivo a minha fé de uma maneira real? E é exatamente sobre esta questão que o apóstolo Paulo está preocupado com a igreja dos Gálatas. Por quê? Porque a igreja da Galácia, os crentes gálatas, os crentes dessa região do mundo antigo, se chamava Galácia, que fica hoje mais ou menos no norte da Macedônia, fica mais ou menos naquela região que fica entre a Grécia, a Turquia, ali por cima, ali perto dos Balcãs, ali na região da Galácia. O que estava acontecendo era o seguinte: era uma igreja que começou a discutir os grandes temas do cristianismo, e os grandes temas que estavam em voga naquela época eram as questões da circuncisão, a questão do judaísmo. Então a igreja se tornou um grande fórum de debate religioso. Usou o espaço religioso para grandes temas. Os judeus estavam vindo, havia uma discussão sobre Paulo, se ele era verdadeiro, se não era. Grandes temas, grandes discussões. Vocês sabiam que o cristianismo já perdeu muito tempo nessas grandes discussões? Na Idade Média, por exemplo, havia concílios da igreja que se discutia, por exemplo, a feze ou as fezes dos anjos. Sabiam que já houve esse tipo de debate? As fezes dos anjos, que é um tema teológico que surgiu é o seguinte, que a Bíblia fala de comida do anjo. E aí o debate era o seguinte: se anjo come, seriam as fezes de anjo. Ridículo. Outro debate é se o anjo é incorpóreo. Quantos anjos caberia um dedal, na cabeça de um alfinete? Se ele é incorpóreo, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete?
Parece ridículo esse tipo de coisa, mas já houve debate sobre isso, sério. Já se discutiu seriamente sobre isso. Vamos nos reunir para discutirmos quantos anjos nós podemos condensar dentro de um dedal. Quantos anjos nós podemos condensar na cabeça de um alfinete? E aí a igreja se embrenhava em discussões intermináveis, que a gente olhando hoje para trás, a gente diz, mas que ridículo, o que é que tem isso a ver com nada? E parece-me que hoje, muitas vezes nós vamos para a igreja, e a gente ouve a mensagem do pastor, e a gente fica assim, mais ou menos de braço cruzado, perguntando assim, o que é que tem isso a ver com o meu amanhã? O que é que tem isso a ver com o meu dia a dia? O que é que tem isso a ver com meu problema com meu filho ou com minha filha? O que é que tem isso a ver com pensamentos que estão me martelando a cabeça? Às vezes pensamentos de autodestruição, às vezes pensamentos de pecado. O que é que tem isso a ver com a vida, com os meus dilemas? Eu que estou de luto porque acabei de enterrar o meu marido, ou porque acabei de enterrar a minha mulher, ou porque acabei de enterrar o meu pai, ou porque acabei de enterrar a minha filha. O que fazer? Como eu posso vivenciar a fé de uma maneira concreta e real? O apóstolo Paulo aborda essa questão trabalhando especificamente a palavra liberdade. E ele repete num só capítulo 2 vezes esse tema. No versículo de número 1, ele começa dizendo o seguinte: a fé cristã é essencialmente uma fé que nos liberta. Versículo de número 1 do capítulo 5, não sei se você está com a sua Bíblia aberta, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade, primeiramente, uma liberdade ética. A liberdade de escolher, a liberdade de dizer sim, a liberdade de dizer eu quero. A liberdade moral é essa, primordialmente, a liberdade que o cristianismo nos dá. Segundo, a liberdade espiritual. Fomos livres para sermos espiritualmente livres. E aí no versículo de número 13, ele bate na questão do cristianismo e da liberdade. Em outras palavras, não adianta a gente estar discutindo o sexo dos anjos, não adianta a gente estar discutindo quantos anjos cabem em cima de um alfinete, se nós não somos livres. Se nós somos pessoas presas ao quê? Nós somos presos à culpa, nós somos presos ao ódio, nós somos presos a ressentimento, qualquer coisa que me escravize, que me roube a possibilidade de dizer não, em que uma compulsão me leva a fazer aquela coisa, em que uma compulsão me escraviza e eu não posso dizer não àquela coisa. Isso é contrário ao espírito do cristianismo, porque Cristo nos libertou e nós somos livres, moralmente livres, para dizer não quero. Um dia uma pessoa perguntou e disse assim: é verdade que na sua igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Não, na nossa igreja pode tudo, eu é que não quero. Essa capacidade de dizer eu não quero é a liberdade moral que Cristo está nos falando. E que Paulo aborda aqui no versículo de número 13, quando ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. À liberdade. Somos livres. Se não formos, não adianta a gente estar cantando fidelidade de Deus. Se eu não for livre, não adianta eu estar falando sobre Jesus e sobre o Espírito Santo e Bíblia e todos os grandes temas do cristianismo. Só tem sentido na hora em que eu for livre. Agora, como é que a gente sabe se nós somos verdadeiramente livres ou não? Ele vai responder. Primeiro, só somos verdadeiramente livres quando usamos a liberdade com intenções legítimas. Versículo de número 13. Como é que eu sei que uma pessoa é verdadeiramente, cristãmente livre? Quando ele não usa a liberdade com intenções obscuras. Quando ele não usa a liberdade
com intenções dúbias, com intenções ilegítimas. Porque vejam bem, a liberdade que ele fala aqui, veja no versículo de número 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. E essa carne que ele aqui fala, não é essa carne que recobre os meus ossos, não. Essa matéria que cobre os meus ossos. Essa carne que Paulo fala aqui são os meus apetites. Essa minha natureza de desejos, que muitas vezes esses desejos são mais fortes do que o meu querer. Eu tenho desejos que muitas vezes são mais fortes do que a minha capacidade de dizer não. E aí Paulo diz assim: você só será livre quando você não usar a sua liberdade para cumprir os desejos dos seus apetites. E quando a gente vai cumprir os desejos do nosso apetite, nós precisamos sempre de maquiar o que a gente está fazendo. A gente, por exemplo, a pessoa quando faz o que é ruim, ele nunca diz assim, eu vou fazer o que é ruim porque é ruim. A gente só faz o que é ruim usando uma desculpa legítima para fazer o que não presta. Por exemplo, a pessoa fala da vida do outro. Vamos usar uma coisa bem simples aqui. Você, quando fala da vida do outro, você nunca fala dizendo assim, eu vou prejudicar ele. Não é com essa intenção. A intenção sempre, às vezes, vem assim, eu vou falar, mas é para ajudar. Porque eu quero ver o bem dessa pessoa. Só que nesse querer fazer o bem, você destrói com ele. Então você usa uma coisa legítima para fazer o ilegítimo. A pessoa rouba. Quando rouba, a pessoa diz assim, não, eu vou fazer isso aqui, mas porque, puxa vida, afinal de contas, estou trabalhando há 25 anos nessa empresa. Não é possível que eu não tenha direito. Só ele é que fica rico, eu nunca fico rico, então deixa eu pegar aqui um pouco. Aí pega. Quer dizer, ele está roubando não pensando eu vou ser ladrão. Ele está roubando dizendo o seguinte, eu vou compensar a injustiça. Aí rouba. O adúltero não adultera pensando assim, eu vou adulterar. Ele pensa assim, puxa vida, eu preciso ser feliz. Então eu vou satisfazer o desejo da minha carne. Pecado não é apenas o uso do que é corrupto. Pecado, muitas vezes, é o mau uso do que é puro e bom. Vou repetir. Pecado não é apenas o uso do que é corrupto. Pecado, muitas vezes, é o mau uso daquilo que é puro e do que é bom. Então, a busca da justiça é boa. Mas como que eu vou buscar essa justiça que é ruim? E aí Paulo diz assim, irmãos, vocês são livres. E quem é livre é na liberdade que ele encontra mais facilidade para fazer esse joguinho de cabeça, para fazer esse tipo de argumentação mental, porque é livre, porque não tem lei, porque não tem ninguém ditando ordens. Então ele diz o seguinte, você só será verdadeiramente livre quando você tiver tudo à sua disposição e você não pegar. Aí a liberdade de dizer não quero é que determina a minha liberdade. Está ao meu dispor, mas eu não vou fazer. Isso é um homem verdadeiramente livre. Eu posso, mas eu não quero. Isso é ser livre. Ser livre é dizer assim, eu posso fazer o que eu quiser agora, mas eu não vou querer. E essa capacidade de arbitrar, essa capacidade de escolher, essa capacidade de dizer eu não vou nesse caminho,
é que a Bíblia Sagrada chama de liberdade. E só seremos verdadeiramente cristãos no dia que tivermos isso. Enquanto você não tiver essa capacidade de dizer não quero, você não será verdadeiramente livre. Então há muita gente fazendo coisas que aparentemente são corretas, mas na verdade o que ele está fazendo, na cabeça dele é correto, mas por detrás o que ele está fazendo não é verdadeiro, não é correto. Ele está na verdade querendo cumprir desejos do coração. Por isso é que Peter Marshall, que era um pastor escocês, ele gostava... uma vez ele fez uma oração e ele disse, na oração dele eu achei muito linda, ele escreveu essa oração, ele dizia o seguinte: Senhor, faze-nos compreender que nossa liberdade não consiste no direito de fazermos o que nos agrada. Liberdade está em usufruirmos a oportunidade de fazermos o que é direito. Qual liberdade você tem? O esquema divino de vida, ele pode ser elástico e rígido ao mesmo tempo. O esquema de Deus é elástico e rígido ao mesmo tempo. É elástico por quê? Porque nós temos a liberdade completa de Deus. E ao mesmo tempo ele é rígido, porque ele inclui uma compreensão de que nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos. É rígido, porque quando nós decidimos, a responsabilidade das nossas decisões é nossa. Por isso Paulo diz assim: irmãos, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Você é livre. Aliás, todo casamento deveria ser livre. Todo casamento deveria ser livre. Deixa eu ouvir uma expressão dessas aí. Então, eles têm um casamento aberto. O que é um casamento aberto? Na linguagem pós-moderna. Casamento aberto na linguagem pós-moderna é que o outro cônjuge tem a liberdade de escolher um outro parceiro, se assim interessar. Olha, nós estamos casados, mas se você quiser namorar, você é livre. Se você quiser namorar com outra pessoa, você é livre. Nós estamos casados, se você quiser ter um amante, você é livre. Esse é um casamento aberto, na linguagem pós-moderna. Aí eu estava ouvindo esse negócio e dizendo, todo casamento deveria ser aberto. Ninguém deveria querer procurar ou deixar de procurar uma outra pessoa porque é livre ou porque é proibido. Todo casamento deveria ser aberto. Todo marido devia chamar a mulher e dizer o seguinte: você é livre para arranjar namorado, para fazer o que você quiser, você é livre. Mas eu quero que você, na sua liberdade, não dê ocasião a cumprir o seu desejo, porque eu sou livre e eu não vou fazer. Sou livre, mas não quero. Não vou, não é porque é proibido. Não vou, não é porque... É porque eu não quero. E por que eu não quero? Porque nós temos um relacionamento e esse relacionamento é tão bonito que eu não quero destruí-lo. Não é porque seja proibido, não é porque eu vou para o inferno. Porque eu não quero. E Deus chama os seus filhos e diz o seguinte: olha, eu quero vocês para perto de mim, mas você é livre. Você é livre para fazer o que você quiser. Agora, eu quero que você não faça, e você, quando não fizer, você não faça porque você tem princípios, valores. Você tem algo dentro de você que é tão bonito que você não quer negociar isso por nada. Eu não quero. Você só é verdadeiramente livre quando a sua liberdade você não usa para escamotear coisas erradas. Você usa para preservar o que é bonito. Segunda coisa interessante que o apóstolo Paulo fala aqui sobre essa liberdade cristã é que nós só somos verdadeiramente livres
livres quando nós aprendemos a amar. Ele diz assim, porque toda a lei, o versículo 13, quando ele diz assim, antes, no versículo 13, finzinho do versículo 13, ele diz, sede antes servos uns dos outros. Você é livre. Aí ele, no mesmo texto, na mesma sentença, ele inclui uma frase. E a frase que ele inclui na sentença é, sede servos. E a palavra servo aqui, é porque na nossa linguagem bíblica aqui, ela é uma palavra mais bonitinha, mais burilada, mas no grego, a palavra servo aqui é a palavra douliete, que veio a palavra doulos, que é a palavra escravo. Sede antes escravos uns dos outros. Peraí, que contradição é essa? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, vírgula, sede escravos uns dos outros. Que contradição é essa? Se eu sou livre, eu não posso ser escravo. Se eu sou escravo, eu não posso ser livre. Como é que numa mesma sentença há duas frases tão paradoxais entre si, tão conflitantes entre si? Como é que nós podemos ser ao mesmo tempo livres e na mesma frase nós somos escravos? Porque nós só somos verdadeiramente livres quando nós amamos. E o amor escraviza. O amor escraviza. Exupéry dizia, tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Você cativa, você se escraviza. Pai, você é escravo dos seus filhos. Você é escravo dos seus filhos. Você teve um filho fora do casamento com outra pessoa, você é escravo daquele filho. Você tem um amigo, você é escravo desse amigo. Você é escravo dos seus pais. Você é escravo da sua mãe. Eu sou escravo de vocês. Às vezes eu quero fazer certas e determinadas coisas. Aí eu digo, eu tenho a igreja, tenho aquele adolescente que me vê como um modelo. Se eu fizer essa besteira, o que vai ser da vida daquele adolescente? Eu sou escravo dele. Às vezes eu tenho vontade de chutar o pau da barraca e ir embora e dizer, quer saber de uma coisa? Vão catar macaco, plantar batata no asfalto, eu vou cuidar da minha vida. Tenho vontade de fazer isso às vezes. Aí eu penso, eu não posso. Tem aquela menina que um dia me deu um abraço e disse, pastor, você é tão querido meu. Mocinha de 14 anos aqui na igreja. E diz, eu tenho você como um modelo na minha vida. Aí eu digo, como é que eu vou fazer um negócio desse? E aquela menina, quer dizer, eu sou escravo dela. Eu me lembro que minha mãe estava doente no hospital. E aí a minha mãe, ela ligou para mim e disse, meu filho, vem aqui, eu preciso de você. Eu me larguei daqui de São Paulo para Fortaleza para estar com minha mãe, porque ela estava lidando com um problema na nossa família e ela dizia assim para mim, meu filho, você é o único filho que eu tenho, que eu posso confiar. Eu sou escravo da minha mãe. Eu sou escravo dela, eu não posso chegar e dizer, mamãe, arranja outro. Eu sou escravo dela. Sou escravo da minha mulher. Você é escravo do outro. Nós somos escravos. Ninguém pode sair chutando a vida e dizendo o seguinte, eu vou cuidar do que é meu. Isso não existe. Nós só somos verdadeiramente livres quando a gente se conscientizar que nós somos escravos uns dos outros. Nós somos responsáveis pelo outro. Eu não sou uma ilha, eu não sou um castelo trancado, eu não sou um cofre. Eu sou responsável pelo outro. Você é responsável, você é meu escravo. Uma atitude sua devasta comigo, acaba comigo.
Eu conheço tantas pessoas arrasadas na vida, porque o outro destruiu com ele. Isso que eu digo para os adolescentes: tome muito cuidado quando você diz para alguém eu te amo. Que quando você diz para uma outra pessoa eu te amo, você não sabe o impacto que esta frase vai ter no coração da outra pessoa. Você não imagina o impacto que você causou na vida daquela outra pessoa quando você disse essa frase, eu te amo. Porque adolescente diz esse negócio, eu te amo tanto. Aí depois de 2 semanas a menina tá... Aí a menina chega para ele e diz, não, eu acho que não é da vontade de Deus. E sabe, mas você falou esse negócio para mim a semana passada. Você gerou em mim uma coisa que você não estava preparado para assumir a responsabilidade daquilo que você gerou. Ser responsável. Erich Fromm dizia que o amor é um ato de fé, de onde quem for de pouca fé também será de pouco amor, e vice-versa. Quem é de pouco amor é de pouca fé. Lógico. Por isso que um dos exemplos mais bonitos de amor que nós temos nas Escrituras foi de um centurião romano que tinha um empregado e esse empregado estava doente. Agora é preciso a gente entender que o centurião romano era a autoridade máxima do império romano dentro de uma cidade. E ali estava um centurião que era o símbolo da autoridade, era o símbolo do poder de César. E ele se aproxima de Jesus e diz, Senhor, o meu servo está doente e eu vim aqui te pedir por ele, eu vim aqui interceder por ele. Jesus disse, vamos até a tua casa. Ele disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas manda uma só palavra e o meu servo será curado. Jesus disse, vai, porque eu nunca vi em Israel tamanha fé, tão enorme fé. Por que este centurião demonstrou uma enorme fé? Porque sendo ele chefe, ele se tornou o empregado do empregado. Ele se tornou o menino de recado do servo. Ele se tornou o servo do servo e foi pedir para Jesus, não por ele, mas pelo servo. Jesus disse, eis uma grande fé. Foi quando o amor se transformou em atos. Deixa eu dizer para você, meu irmão, você só será verdadeiramente livre no dia em que você aprender a amar com responsabilidade. Porque nós somos servos uns dos outros. Terceiro, nós só entenderemos o propósito de Deus se entendermos o seu amor. Versículo de número 14. Toda a lei se resume em um só preceito. Qual? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo o que existe de religiosidade no mundo precisava voltar ao conceito básico. E o conceito básico é o seguinte: se Deus é amor, como a Bíblia diz em 1 de João capítulo 4, se Deus é amor de verdade, tudo o que existe na Bíblia objetiva, quer, intenciona, deseja apenas uma coisa: nos ensinar a sermos pessoas que amam. Tudo se resume. Aliás, Jesus disse em Mateus capítulo 22, creio eu. Jesus disse isso, ele disse, são 2 os mandamentos. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque nisso se resume toda a lei e todos os profetas. Tudo se resume nisso. Quer dizer, em outras palavras, todo o propósito de Deus se resume numa coisa: aprendermos a amar. Primeiro a Deus e depois o próximo
como nós amamos a nós mesmos. Então eu estava pensando o seguinte: se ele diz que toda a lei se cumpre em um só preceito, aí ontem eu estava pensando nesse texto, eu me lembrei que toda a lei está resumida nos 10 mandamentos, correto? E os 10 mandamentos se encontram em Êxodo capítulo de número 20. Vamos vê-los um a um. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, Êxodo capítulo 20, não farás imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não cobiçarás a casa, a mulher e os bens do teu próximo. E aí, Jesus e Paulo dizem que tudo isso se resume no amor. Como que a gente pode resumir isso tudo no amor? Eu fiz um esforço ontem para resumir isso tudo no amor. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O amor não substitui quem amamos por ilusões baratas. Segundo, não farás imagem de escultura, nem figura alguma do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não as encurvarás a elas e nem lhes dará culto. Porque o amor não tenta manipular, enquadrar, emoldurar quem nós amamos. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O amor não vulgariza, não torna ordinário, não torna barato quem nós amamos. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O amor não se perde no ativismo desenfreado. O amor prioriza. Quem não prioriza não ama. Quinto, honra teu pai e tua mãe. O amor não é independente. Ele reconhece os nossos ancestrais, respeita o legado que recebemos dos nossos pais e os respeita como dádiva de Deus sobre as nossas vidas. Sexto, não matarás. Quem ama quer o bem do próximo, nunca a sua destruição, seja ela psicológica, emocional, porque tem muita gente que nunca matou com revólver, mas mata com palavras, mata com indiferença. Não matarás. Quem ama quer o bem e nunca a destruição do outro. Sétimo, não adulterarás. Quem ama não deseja, quem ama não se vale da traição para buscar a sua própria felicidade. Não adulterarás. Quem ama não se vale da traição buscando ser feliz. Oitavo, não furtarás. Quem ama não deseja prosperar tirando do outro. Prosperar saqueando o outro. Porque tem gente que furta não apenas bens, que rouba não apenas bens, que rouba outras coisas que são existenciais. Nono, não darás falso testemunho. Quem ama cuida para a sua fala, para as suas palavras serem proveitosas e doces. Não cobiçarás a casa, a mulher e os bens do teu próximo. Quem ama não nutre a inveja, não tem inveja no coração.
porque a inveja é contrária ao espírito do amor. Tudo se resume no amor. E Paulo diz: toda a lei se cumpre em um só preceito: amar. Porque quem ama não faz nada dessas coisas. E quarto lugar, só saberemos se aprendemos a amar se nossos atos não forem destrutivos. Nós só sabemos que se amamos de verdade se a gente não for destruidor, destrutivo. Versículo de número 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Irmãos, o nosso maior problema não é amar o mundo todo. Isso nós amamos. A nossa maior dificuldade é amar quem a gente conhece, aqueles que moram perto da gente. A gente diz que ama, mas a gente morde, devora, destrói. Baudelaire dizia: o ódio é um licor muito precioso, um veneno muito caro, porque é feito do nosso próprio sangue, da nossa saúde, do nosso sono e de 2/3 do nosso amor próprio. Ódio. Tem gente que diz assim: eu amo a Deus, pastor, eu sou de Jesus. Mas ele não conseguem parar de devorar um ao outro. Dentro de casa, os gritos, os berros, com os filhos, filho devorando uns aos outros, gente devorando uns aos outros, e diz assim: eu amo a Deus. Não diga que você é de Cristo se no dia a dia a sua vida não ergue, não constrói. A sua vida está destruindo com o próximo, está arrasando com o outro. Gente diz: eu amo, pastor, eu sou de Cristo, eu sou livre. Vamos ver no dia a dia. Sua vida constrói ou destrói, com palavras, com atos. Se vos mordeis e devorais uns aos outros, por favor, não diga que você é de Cristo se a sua vida está devorando o próximo. A história daquela mulher que foi se aconselhar com o pastor para pedir aconselhamento. Ela disse: pastor, meu marido me fez muito mal. Ele é um homem sem escrúpulos, acabou com o marido. Eu quero me divorciar dele, porque eu não aguento mais ele, eu não aguento mais o que ele faz, eu não aguento mais quem ele é, eu não aguento mais. Eu quero me divorciar dele. Mas antes eu quero fazer o maior mal que eu puder fazer a ele. Eu quero me divorciar, mas eu não quero me divorciar assim de graça, não. Eu quero fazer mal a ele. O pastor disse: tá aí, eu vou lhe ajudar. Se você quiser ferir muito o seu marido, faça o seguinte: não diga nada para ele que você vai se divorciar dele. E vamos passar 6 meses você dizendo para ele que o ama, que ele é especial, que ele é uma pessoa querida. Você vai fazer tudo para ele por 6 meses. Quando ele estiver lá em cima, acreditando em tudo isso que você fez por ele por 6 meses, aí sem mais nem menos você pede o divórcio. A mulher disse: tá aí, pastor, eu vou fazer isso. Passou 6 meses cuidando dele, ajudando e tal, PPP. Quando foi 6 meses, ela voltou lá e o pastor disse: pronto, agora está preparada. Ela disse: pastor, eu não quero mais. Você diz: olha, minha casa é um devorando o outro. Para de devorar e começa a semear amor, verdade, carinho, cuidado, no varejo, não é nas grandes temas, no varejo. Começa a semear pequenos gestos e você vai ver. Você vai ver que já você vai começar a experimentar esse amor e essa liberdade que a Bíblia fala tanto. É uma coisa eu faço com Deus. Tem gente que diz assim: pastor, eu não consigo assim acertar com Deus, minha vida é instável, eu venho, não, minha vida. Aí eu digo para as pessoas: vamos fazer uma coisa, passe 6 meses levando Deus a sério. Priorize Deus acima de todos os outros deuses que você tem na sua vida.
Coloque Deus como centro da sua vida durante 6 meses. E você vai ver, daqui a 6 meses, que você vai dizer: pastor, minha vida mudou.